Fazendo uma ressalva, no nosso último programa, eu havia dito que nós estávamos começando o nosso 100º, 146º encontro. Cometi um erro. Era o 100º, 145º. O 100º, 146º começa agora, exatamente nesse instante. E eu tenho o privilégio de falar desta capital que abrigou o meu amigo Vitor por muitos anos. Você é nascido aqui, ô Vitor? Nascido, morei até 89. Então, esta capital onde nasceu nosso amigo Vitor Loyola, onde os demais brasileiros dos demais estados da federação brincam com os curitibanos, falando do famoso leite quente, né? Onde os curitibanos são alvo do bullying dos demais brasileiros. Dizem que aqui o pessoal é um pouco mais fechado, assim, não é tão receptivo, né? Há quem diga maldosamente que você pode viver 30 anos em Curitiba sem conhecer um curitibano, eu acho um exagero. É verdade isso, Vitor? Não, acho que Exagero, isso né? é coisa do passado. Exagero, exagero. Não, não é, é só, isso aí é só para comédia stand-up, já não É, reflete mais a realidade, né? é É verdade. só aquelas É. caricaturas. Mas o que Bom, o fato é que eu passando pela cidade aqui, passei perto do estádio do Atlético Paranaense. Caraca, belo estádio, aliás, Atlético Paranaense. Segundo o Xará, nesse momento empatava com o meu tricolor ali em 1-1 no Morumbi. O Xará, que ao longo do programa vai sofrer um pouquinho, assistir o jogo do Santos e vai nos informando o placar enquanto ele acontece. Bom, semaninha ruim de notícias, né? Mas vamos começar pela mais fresca. Agora à noite nós tivemos a notícia do Copom, confirmou as expectativas do mercado, que apostava numa manutenção, but eu desconfio que desapontou alguns coraçõezinhos mais esperançosos e vermelhos. E aí, Xará? Por que não escreveu Manteu, nada, não? manteu e o tom e a taxa, mudou o tom. Tem gente já achando que o Então, Banco Central deu um puxãozinho de orelha. E aí, o que que você achou? Qual a sua primeira impressão, Xará? na verdade, não só os corações vermelhos, Né? todo o mercado estava bem animado, já colocando na curva um corte de juros em agosto e, putz, o Banco Central não piscou, não. O comunicado, enfim, eles tiraram aquela frase que é a única coisa positiva, digamos, aquela frase que dizia que eles podiam voltar a subir a taxa de juros, o que nessa altura do campeonato já não fazia mesmo muito mais sentido, então eles tiraram essa frase, e só. Quem estava esperando que eles dessem seta de que iriam começar brevemente a cortar a taxa de juros, não veio sinal nenhum, pelo contrário, os caras... Mas vamos lá, Xará. Quem estava esperando isso estava esperando de trouxa, que nenhum que eu conheço que vai pagar Coca-Cola lá para todo mundo no escritório. Então, Tamo, mas meu, tamo, meu A curva irmão. de juros já está... Tamo. A curva está indicando, o pessoal, enfim, quem aposta dinheiro está apostando em 25 Mas basis points para a tudo próxima bem. reunião. Lá para frente Tá um lá. pouquinho. Lá para frente um pouquinho, Enfim. não agora. Não, em agosto, você pega o contrato futuro de Não, agosto, tá lá. agora que eu digo nessa reunião. Ah, não, nessa não, nessa ninguém Essa não. esperava. Não, nessa Hum. não, mas é que já o comunicado, era esperado que o comunicado indicasse que na próxima a possibilidade de Mantivesse, cortar. mas tivesse um tom mais simpático. Assim, olha, nós já estamos, alguma coisa na linha, estamos já vendo uma convergência da inflação, o que pode abrir a possibilidade de eventualmente começarmos um ciclo, proximamente um ciclo de afrouxamento monetário, alguma coisa nessa linha. Não, o cara escreveu, precisamos ter paciência e ser perseverantes. Enquanto as expectativas de inflação, principalmente as mais longas, estiverem desancoradas, nós achamos bastante adequado esse nível de taxa de juros. Ponto. Foi isso. Você acha errado? Não, eu acho certo. Ah, tá bom, Eu porque eu até, tenho. assim, na verdade, assim, eu tô realmente olhando essa curva de juros e falando, pô, mas caramba, da onde esse pessoal tá vendo? Porque a expectativa de inflação para 2025 é 4% e a meta é 3%. Então, caramba, mas é que está contaminado pela possibilidade de mudar a meta, né, lá na frente, porque tal, CMN. Ninguém está mais falando nisso, mas essa expectativa não cai. Então, enquanto essa expectativa não cair,
2024, 2025, Mas esquece, não aí vai eu acontecer. acho que a questão, assim, de fato está longe da meta, mas a pergunta é 13,75 é que conversa, porque 11,75 seria uma taxa alta também, né? Seria. 10,75. Então, assim, a questão, assim, qual que é o ponto, e não tem uma resposta científica nem técnica para isso, qual que é o ponto da taxa que seria suficientemente alto para ainda fazer um movimento de convergência de inflação lá na frente. En- Porque a questão não é que Então, o juro precisa ser baixo ou vai ser naquele nível anterior, né? Por você, pô, 3,75 é salgado demais. Eu acho que essa é uma das críticas que eu escuto de pessoas razoáveis. Pô, mas 3,75, você tira a inflação, você tem um juro real ainda super alto. Então eu acho que essa é uma conversa que eu nem consigo nem ter Mas uma eu acho que opinião essas por não pessoas ser, que. não ser tecnicamente Mas eu acho que tem muita gente embasado para criticando dizer. a taxa de altos. Eu acho que tem muita gente que critica a taxa de juros num patamar elevado, mas pouco critica o porquê disso. Que a gente tem um governo gastador, sem responsabilidade fiscal. Se a gente tivesse um governo que transmitisse sinais mais robustos de um comprometimento fiscal, não precisaria dessa taxa. Não tem mais gente reclamando da coisa errada aí do que deveria, ô Xará? O que você acha? então, eu até entendo, não tem uma resposta científica, que 13,75, né? Até o Porque número não quebrado 14 ou parece 13,5, né? científico. Exato. Por que não 11,75, né? Porque afinal 11,75 também seria uma taxa suficientemente alta. Agora, você tem que olhar os efeitos dessa taxa alta. Quais são os efeitos? E lembrar sempre que o Brasil é um país de memória inflacionária. Você tem Sim, um é monte de alcoólatra, né? indexação na economia, Tomou uma né? caninha ali, pode. Isso. Então você tem que lembrar sempre, tenha sempre em mente que o Brasil é um país de memória inflacionária, no sentido de ter tudo indexado. É, o, o preço o core inflation, né, o núcleo da inflação, ela era 10 lá em janeiro e hoje está em mais ou menos 6, 6,5. Caiu, né? Muito bom. Só que a meta é 3, né? Então, assim, esse nível de taxa de juros foi suficiente para derrubar uns 3 pontos percentuais o core inflation em 6 meses. Mais lento do que isso, você corre o risco de eventualmente não conseguir, né? Porque quanto mais tempo a inflação fica alta, mais difícil fica para derrubá-la depois, né? E o Banco Central, um bom bom banqueiro central, é o cara mais conservador do que o mercado, não menos Exatamente. conservador do que o mercado, né? Até Então, o porque cara é o ILA. o mercado não tem compromisso com o poder de compra da moeda, né? O mercado tem compromisso com os seus próprios interesses. Exatamente, ganhar ou perder dinheiro na curva de juros. Quem tem compromisso com o poder da moeda é o Banco Central. E o Banco Central, o banqueiro central que tem sucesso ao longo do tempo, é o cara mais conservador do que a média do mercado. E me faz lembrar um pouco, e por isso que eu gostei da atitude do Ilan, quando ele assumiu, né? Ele passou uns 6 meses mantendo aquela taxa de 14,25 até quebrar a espinha dorsal da inflação. A inflação veio de cabeça. Aí ele pôde cortar, foi até 6,5, né? E rápido, foi Mas, relativamente rápido. mas eu acho que tem uma parcela dos players do mercado que, em contrapartida, também apostam nisso, né? Que o Banco Central ele está perdurando um patamar mais elevado para, na hora que ele sentir que tem realmente uma inflexão da inflação e que você tem ali uma consistência no movimento de convergência para a meta, aí sim, né? É como se ele estivesse economizando Isso, agora para dar porrada depois, né? exatamente. Ele está aguardando, assim, diplomaticamente, o Roberto Campos está aguardando esse corte mais agressivo quando o Galípolo estiver lá, porque o Galípolo pode assumir a paternidade, pode dizer, olha, eu cheguei e comecei a cortar a taxa de juros, deixa ele chegar lá. Eu acho que é por aí. Bom, amiguinhos, seguindo aqui, já que nós estamos falando de cupom, bom, bolsa subiu, dólar caiu, a economia está melhorando, é por causa do Lula, é apesar do Lula. Qual é a sua sensação, Vitor? Apesar do Lula.
sempre apesar do. Dependesse da vontade dele, a gente estava no brejo já. Acho que tem, sim, sinais positivos. Tanto que você foi congelado aqui. Não, Não? Não. segue o jogo. Pode seguir o jogo aí. A gente, no começo do ano, as previsões indicavam um crescimento de 1. Hoje você já tem muita gente falando de 2, né? Mas se fizesse uma média, vai dar 1,6, 1,7, com viés de ser mais para cima do que para baixo. Então você tem uma boa notícia. Tem gente, óbvio, tem gente que comemora achando que nós estamos bombando. Não, pessoal, já tem crescimento de 2, tá? Não é que... Não, eu vejo petista falando, tá bombando. Aonde que tá bombando? 2%, né? 2, melhor do que 1, mas é 2 ainda. Não é aquela E até, Brastemp, né? e vis-a-vis ano passado foi 3, né? Então até é uma queda em relação ao ano passado. Mas é um sinal melhor. Acho que você tem também uma melhora na inflação. A inflação de alimentos também está caindo. Eu vi o último número, 5 e pouco, alguma coisa está caindo. O desemprego também está melhor. Então você tem um conjunto de indicadores que indicam que está melhor do que o esperado. Aí você pode argumentar que a expectativa era muito ruim, então não se materializou algo tão ruim quanto se esperava. Você tem, obviamente, tem algumas coisas que influenciam, né? O Congresso servindo como contenção a qualquer medida desvairada e impondo derrotas em pautas que sejam retrocesso, né? Aos ganhos institucionais que já tinham sido conquistados em gestões anteriores, né? Então, acho que tem um conjunto de fatores que claramente é melhor. Isso reflete, né? A bolsa, ela simplesmente reflete esse consolidado, né? De uma subida agora, principalmente no último mês, né? Então tá melhor que esperar. Agora, né? Quer dizer, o agro, um crescimento extraordinário, cresceu 13%. Só o agro não depende de Lula, né? A safra que está colhendo. O agro, na verdade, nem depende de governo, né? E se for depender de alguém, essa safra que foi colhida agora foi plantada no governo anterior, né? Então, mas ele não depende, não é o governo que diz, né? Você teve condições climáticas favoráveis, muito Aliás, o favoráveis. governo pouco ajuda, né? Ajuda quando não atrapalha, né? Exatamente. As duas trabalham. Se tem um agro crescendo 13%, putz, você realmente acaba tendo uma prosperidade. Eu vi o crescimento do PIB, as regiões sul e centro-oeste crescendo forte, né? Esse PIB composto, você tem crescimento de 6%, 5,9%, um negócio assim. Então, tá melhor mesmo do que o normal. Agora, muito pouco, na minha opinião, deve ser atribuído à figura do, do, do nosso divino, né? Quase nada, não fez nada. Você fez muita retórica, viajou e tal, mas prático. Acho que a gente tem essa mania de atribuir ao presidente tudo de bom e tudo de ruim que acontece no país, que é um erro crasso. Assim, As coisas a gente acontecerem personaliza a coisa assim, o presidente, o que que ele fez? Não tem nada. é Não muito é mais uma o presidente não tem, não, ele não é onipotente, onipresente, não tem isso, né? é muito, é muito mais uma marcação de tempo do que um resultado de causa e efeito. E você, Xará, a economia está melhorando graças ao nosso queridíssimo presidente ou a economia está melhorando apesar dele? A economia está melhorando apesar da taxa de juros estar em 3,75. Você imagina se tivesse a 10, Sem dúvida. Há que se ponderar né? Quer sobre dizer, isso. igual, pô, a taxa está muito alta. Ah, não, está muito alta, está muito alta. Pô, quando o PIB, eu nunca vi recessão com o PIB crescendo 2, né? Então, isso é mais um sinal de que a taxa de juros e está trazendo a inflação para baixo, a taxa de juros está no lugar certo. Com tudo isso, o PIB vai Está crescer crescendo. 2, né? Então, mas Pô, aí o argumento de petistas é que se não fosse isso, cresceria 4. Assim, não tá bom. entendem E cadê, muito. e onde estaria a inflação, né? Então, você tá É, com um bom, assim, tá com um bom balanço, né? A inflação É, está convergindo lentamente, né, não está caindo de cabeça, está convergindo lentamente e a economia está crescendo mais do que a média de pré-pandemia.
Pô, caramba, quer coisa melhor? E Eu o acho que essa câmbio, né? combinação tá E Xará, perfeita. e aquela história, E, né? O e o câmbio, câmbio, ainda que não seja mérito nosso, mas vamos curtir, ué. exato, Curtir. É, exatamente. ali Tem o caiu ali cenário no, externo, tá ajudando, parou de caiu no subir taxa de colinho ali, juros. pô, vamos pegar, né? Vamos chupar essa manga até o caroço. tá, tá, parou de subir taxa de juros lá fora, enfim, tem algumas coisas ajudando aí. Então Não tá, deixa de de fato ser tá uma sorte, surpreendendo. né? Então, veja, não deixa de ser A sorte. sorte, a sorte na figura do divino, né? Não é sorte. O cara fez nada, tá lá Eu curtindo. sempre Então, falei isso. A gente tem que eleger, esquece qualquer outra consideração. A gente tem que eleger um presidente de sorte. O Bolsonaro se mostrou um pé frio do cacete. Assim, pegou a pior muito pandemia em azar, né? 100 anos, muito azarado demais. Não dá para ter um presidente assim. Você tem que É ter um tipo o presidente com Carlos, sorte. é aquele goleiro da seleção, o Carlos, que Isso, lembra? cinco O pênaltis, ele cara pula quatro defende pro o lado errado. pênalti, Aquele pulou para certo, defende. bateu na trave, nas costas dele entrou. Isso, É exato. uma puta sacanagem fazer isso, porque o Carlos era um baita goleiro, né? Era um baita E, goleiro, só que tinha azar. Paciência, o só que vai ficou fazer? essa fama aí, tadinho. Quando aquela Exatamente. disputa, pô, cinco pênaltis, pulou quatro pro lado errado, que pulou pro lado certo, bateu na trave nas costas dele. Puta que caramba, que Então azar. é isso, esse é o ponto. Assim, é, veja, quando o pessoal estava prevendo o PIB mais fraco, desaceleração, estava considerando esse nível de taxa de juros. Falou, pô, isso aqui está muito alto, né? A inflação vai cair, taxa de juros real muito alta, e o PIB vai para baixo. Só que não. Xará, deixa eu fazer uma pergunta que vale para você e para o Vitor. O Arthur Lira disse esses dias que nós temos um Congresso conservador, né, e de viés no aspecto econômico mais liberal. E, de fato, votações como, por exemplo, a questão do marco de saneamento, mesmo a questão da contestação da autonomia do Banco Central, algo que não ganhou corpo e tal. O quanto que a gente pode atribuir também dessa melhora da economia, que assim, eu não sei vocês, mas hoje eu tenho comigo que é muito pouco provável que o Lula e o PT consigam implementar, pelo menos no campo econômico, os retrocessos que eles vinham apregoando. E parece que o mercado se deu conta disso. Será que nessa melhora tem um pouco disso? Tipo assim, o Lula hoje não é mais capaz de operar o Congresso nessas pautas como já foi um dia? Ou como mesmo tentou agora e não conseguiu? Eu acho que isso é positivo, mas essa relação de causa e efeito é muito difícil de você. Não, por isso que eu estou perguntando é, metodologicamente se você acha que tem não, equação. então, no curto prazo, porque a gente está falando aí de uma melhora de 2 meses para cá, né? Assim, a percepção da melhora, né? É de uns 2 meses para cá, e é muito curto prazo, né? Eu acho que essas coisas são importantes para crescimento potencial da economia ao longo do tempo, né? Você Nos acha que é um próximos prazo anos. maior, ainda não deu tempo de É repercutir. isso, eu acho que, assim, óbvio que são coisas boas, mas Não é relacionar isso just com in time, né? exato, não é just in time, exatamente. E você, Vitor, também acha que essa questão do Congresso parecer ser, pelo menos na pauta econômica, uma postura mais independente do governo, ainda não deu tempo de repercutir, que isso que a gente está vendo agora é mais resultado de eventos anteriores e que esse evento ainda não está sendo capaz de influenciar assim o cenário atual? Não, eu concordo. Acho que pode dar humor aí de curto prazo em bolsa, economia, mas ainda é cedo para cravar, né? Tem que dar mais tempo para o Congresso, inclusive, provar que é isso mesmo que está se dizendo, né? Vai que na próxima esquina, Você está insinuando que o nosso Congresso, em algum momento, diante do incentivo correto, ele pode capitular. sim, eu não confio, eu não tenho segurança. Então acho que sim. Veja que a turma abraçou os aninhos. É Inclusive, isso. Aliás, Não, mas o Vitor, Zanin não tem nada a não, ver não, com não, isso. não tem nada a não, ver, mas assim, é um, né? Abraçamos não, o mas cara olha, e, né? Vitor, Então, cara, vamos trocar de lugar, vai, passa a bola, você faz aí o meio de campo, que essa emendada que você deu com o nosso próximo tema foi tipo um corta-luz, você jogou sem encostar na bola. Você me colocou na cara do gol sem tocar na bola. Você só dá aquela afastadinha
e deixou a bola rolar e me colocou na cara do gol, porque o próximo tema. Então vamos trocar. Eu vou pedir perguntar para você. Agora vou fazer o papel de Marcelo Porto, maior Então âncora faça aí. do YouTube aqui, né, do que o YouTube já viu. Você acha que esse abraço institucional que o Congresso, o Senado deu, né, no Zanin, significa que a política enterrou a Lava Jato? Qual é o simbolismo desse abraço? Ah, eu acho Inclusive, que transcende ao petismo, né? muito Transcende, não é mais. só o Nós petismo. vimos a ex-ministra Damares dizendo que ficou muito bem impressionada com o Zanin, e aí eu fiquei pensando, o que será que esse cara falou nessa audiência, nesse contato, que ele foi tão bem avaliado, sendo que você tem aí toda uma obra, né, dele de defesa do Lula, né? Trouxa o cara não é, né? O Lula, o maior criminoso que esse país já viu, não contrataria um advogado qualquer, né? Então, obviamente, ninguém que questiona aqui vamos dizer assim, a capacidade de escolher as palavras para não falar merda, de operar o direito, né, do futuro já quase certo ministro Zanin, né? Mas eu concordo com você. Existe um, eu conversei com um amigo aqui que eu não vou dizer o nome, até preservando a privacidade A dele, fonte. porque eu não pedi autorização, e ele defende uma tese que o Bolsonaro volta para o Brasil fruto de um grande acordo. Ó, nós não vamos te prender, nós vamos te tornar inelegível, você fica na sua e você entra, vamos dizer assim, para o jogo, né? Mas em outras bases. Vai entrar para o jogo como era meio PT, PSDB, mudou um pouco a polarização, mas você vai entrar no jogo para jogar o jogo, não vai entrar no jogo para romper o jogo, né? Nesse sentido, talvez faça parte da fatura, né? Um Zani da vida, porque eu percebo um discurso na oposição muito aliás nem existe em relação a uma obstrução porque eu acho que assim vai ter aquela meia dúzia que vai voltar para fazer tipo, mas eu não vejo de fato uma movimentação crítica, acidamente crítica, como deveria ser a indicação do Zanin. Curiosamente, eu vejo sim algum, por exemplo, a Miriam Leitão fez um artigo, ingênuo até na minha opinião, dizendo que o Lula não respeitou lá o princípio da impessoalidade. Você está de sacanagem por esperar que o Lula. Pô, é, é tipo você esperar algum senso de justiça do Marcola, do Fernandinho Beiramar. Ai, não, o Fernandinho Beiramar não foi ético nessa. Né? Quer dizer, pô, né? Tá de sacanagem. Mas, surpreendentemente, a gente viu, acho que até o Gregório do Vivier também, se eu não me engano, foi crítico, pessoas fora do mundo da política que se notabilizaram por apoiar o Lula, até sendo críticos, enquanto a oposição, a meu ver, se manteve ali num silêncio quase que obsequioso, ou quando não, como a Damares, que disse que o Zanin a impressionou muito bem. Eu acho, particularmente, uma pouca vergonha, né? O cara estava preso, o cara era advogado do cara, o cara foi eleito, é quase que uma troca ali de, né? É quase que, eu estou falando simbolicamente para evitar processos, tá? Mas é quase que o pagamento dos honorários, né? Entendeu? Apesar É. de que eu acho que os honorários foram muito bem pagos. Mas e aí, Marcelão, o que que você acha da indicação do Zanin? Você concorda com a Miriam Leitão que ele fere o princípio da impessoalidade? Você acha que é mais um avanço para aparelhar de vez o STF? Ou o Zanin, com o passar do tempo, terá algum tipo de autonomia? E quem sabe um dia nós veremos ele votar até contra o governo, como aconteceu lá com o Joaquim Barbosa. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? Primeiro, é, essas manifestações da Miriam, do Vivier, são, eu Do Vivier diria, também, você manifestou? Eu acho que acho que pelo menos foi o Porto que falou. Eu eu não li li, alguma. mas o Porto, Se a memória não me trai, foi ele que também criticou isso aí. isso, é a crítica Ah, é fácil, verdade. né? O assunto que é meio unanimidade, né, fora do Congresso, porque a coisa é uma sem vergonhice, sem tamanho, né? Então a coisa é tão escrachada que é, é o ponto de crítica fácil para depois não dizer que não criticou nada do governo, né? Então, ok, não me diz nada. O, o- eu li hoje, em alguma notícia, alguém falando, ou não sei se foi o jornalista, enfim, duas características do Zanin que explicam a aprovação quase unânime dele no Senado.
Ele é garantista e e não é midiático. Pronto, definiu perfeitamente. Esse é o perfil, né, que o Senado quer para um ministro do STF. Um cara discreto e que não vai condenar ninguém, não tem essa, né? Então, todo mundo se deu a mão. Eu até, assim, esse tipo de acordo, né, com Bolsonaro e tal, para mim a coisa é mais chão, todo mundo ali, inclusive o Bolsonaro, tem deve alguma coisa. Então, nada melhor do que alguém garantista, alguém que vai acatar os embargos de declaração, dos embargos de interposição, dos Vai gastar, embargos de vai gastar horas num até voto para dizer que não condena. não, para dizer que ainda cabe embargos, né? Porque, e assim vamos até caducar o negócio, né? É assim. Esse é o nosso sistema de justiça. Então é um Você cara acha que que o Zanin é o defende homem certo no lugar certo para a turma certa? para a turma certa. É isso. Não tem muito segredo, né? O cara, uma rara unanimidade. Só foram contra os lavajatistas, né? A Então, meia dúzia, o bolsonarismo se divorciou do lavajatismo desde que o Moro saiu do governo. verdade. E agora é só uma consequência natural. Aliás, a enquete rápida: Moro é o próximo a ser caçado, Xará? Opa, fácil. E você, Vitor? Acho que sim. Eu também acho que, como nós somos um país que não tem nenhuma vergonha na cara, e como a vontade do eleitor é quase que uma coisa irrelevante, e como a lei ela se aplica de acordo com a cara do freguês, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, assim, o surpreendente é se não vier a acontecer. É. O default, o que está precificado, eu também concordo que vai dizer, o que é assim, no final das contas, a esculhambação total, né? Mas também é aquela história, nós estamos, né, isso aqui ou é um pouquinho de Brasil e aiá, né? Então não tem jeito. Os traficantes Houve-se, cheiram, as moças houve-se, da vida. houve-se houve-se no ar conversas de que na Câmara onde o caso contra ele tinha sido deferido, aí no Paraná, aconteceu uma mudança de composição Que vão reabrir. que integrantes seriam simpáticos a outras ideias, os novos Ô, integrantes da Luiz, Câmara, e que o processo seria reaberto com uma nova roupagem e que dali surgiria elementos para cassação. Houve-se, né? Então está no ar, não estou falando, não sei se é verdade. bom, mas é isso aí. Vamos desviar dinheiro É o público, Brasil, é o roubar, que Brasil. no final das contas É. é o que vale. Ah, eu acho que Bom, a gente retornou no sentido de status quo e tudo mais, nós retornamos ao ano de 2010, 2011. Está valendo que sempre valeu. Aquela situação de punição, e nem vou entrar no mérito se houve acesso ou não. será que Né? existe. Agora, o, Hum, o que houve roubalheira, uma roubalheira descomunal, tá na cara que sim. Né? não dá para E ter que, dúvida. Os caras até devolveram o que roubaram. Mas é uma é, roubalheira sem ladrão. é, Ou melhor, e, é e, ladrão de chinelo, é ladrão é. de galinha. Cara, o Então, assustador assim, nisso eu acho tudo. que O assustador nisso tudo, para mim, não tem nada, absolutamente nada, 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 nada que me cause mais espanto que a delação, né, do Paloff. A delação do Paloff, cara, é impressionante. Ah, mas que cargos que o Palocci ocupou? Nada muito relevante. Chefe da Casa Civil e ministro da Fazenda. Não é assim, porra, um cargo tão relevante, né? Pô, o cara falar que tinha um conta corrente de uma empreiteira de 300 milhões a favor do presidente. Pô, tá, e você percebe na delação, você vê, se você olhar com atenção, que tem alguém torturando ele ali, que ele está falando, mas ele está pouca vontade, né? Não é que ele assim, ele está entregando o serviço. E isso, cara, a gente está vivendo um país maluco, entendeu?
em que é uma inversão absurda de valores, o procurador cassado, mesmo tendo sido eleito com milhares, o mais bem votado, será assim com o senador, muito provavelmente, salvo uma surpresa gigantesca, né? Então, assim, o, o procurador cassado, e é legal porque tem essa coisa da narrativa, deles elegerem as personalidades, né? A Polícia Federal não investigou nada, não entregou investigação nenhuma para o Ministério Público. O Ministério Público é só o Deltan Dallagnol. Então, assim, não haviam outros tantos procuradores envolvidos. Aí, quando o Moro acata, ele acatou, mas nenhuma Corte Superior ratificou e incrementou as suas decisões. Então, se cria essa coisa da narrativa para transformar supostamente as pessoas em perseguidas. E o pior é que cola, e o pior é que cola com gente que a gente às vezes até acha que tem algum nível de razoabilidade. Mas chega desse tipo de assunto, vamos falar agora de coisa seríssima. Nós somos de uma geração, né? Não por acaso o Xará divide o seu olhar comigo aqui, a tela ali, torcendo para o seu Hum, Santa. Nós somos de uma geração que foi forjada, tendo como base dos seus valores o amor ao futebol. Nós três, particularmente, um São Paulino, um Vascaíno e um Santista, cá para nós. Se bater nós três no liquidificador agora, não está dando nada. Porque, pelo amor, é draga atrás de draga, né? Aliás, quanto é que tá o jogo do meu time? Será? Você já sabe? Mudou aí? não deve ter mudado, que não apareceu a bolinha na tela. Bom, Aqui tá. beleza. Ih, 2-1, 2-1 pro São Paulo. Aê, tricolor, O beleza. Luciano fez nos acréscimos do primeiro tempo. Bom, beleza. Então vamos torcer para segurar. Acho pouco provável. O Atlético deve empatar ou virar, mas enfim, se ganhar vai ser. Eu acho que vai ser difícil. Mas é o seguinte: pela primeira vez, nós teremos à frente da seleção canarinha como técnico. Não um técnico que não seja brasileiro, porque eu acho que no passado a gente já teve o Filpo Nunes, se não estiver enganado. Acho que nós já tivemos outros técnicos que não eram brasileiros de nascença, mas atuando fora do Brasil é a primeira vez. Ô, Vitão, existem aqueles torcedores mais puristas que acham, que é uma vergonha que a seleção brasileira venha a ser treinada por um estrangeiro, e dois, que é uma vergonha a seleção ficar à mercê do contrato dele, esperando como se decidisse alguma coisa para a Copa, especialmente no Brasil, tão cedo assim. Primeiro, o que você achou se dá como certa a contratação do Ancelotti e se é um absurdo a seleção esperar e se a gente não tinha aqui gente do mesmo nível melhor que ele? Nossa, dá como. Tipo aquele que não podemos falar o nome. Acho que a gente dá como certo quando de fato acertar e formalizar. Até isso acontecer não é dado como certo, mas tudo indica que estão verbalmente acertados. Eu acho uma bola dentro. Aliás, essa é a minha bola dentro para a CBF. Esse cara é o maior ganhador do futebol europeu. Tem 4 Champions, foi campeão nas principais ligas europeias, ganhou a francesa, a alemã, a inglesa, a italiana e a espanhola. Deu tudo. Enfim, não tem ninguém Me permita aqui com uma observação. E ainda dá comida de rabo em jornalista, que é o mais legal. isso, que aquela foi histórica, né? Nossa, Assim, lindo. não Você tem, quer falar em de termos de futebol hoje currículo, mesmo? não tem ninguém assim, nem próximo, né? Agora, vergonha mesmo é o Brasil ser eliminado em todas as Copas desde 2002 de maneira ou humilhante ou decadente para sempre uma seleção europeia. No máximo nas quartas, ou quando passa nas quartas, não devia ter passado, chega na semifinal, toma de 7. Vergonha que nós estamos passando nas últimas 20 Copas. E os nossos treinadores, desculpa, tipo, o Tite era uma unanimidade quando assumiu. De fato, tinha sido campeão pelo Corinthians e tudo mais, que aquele time retranqueiro, safado, não sei o quê. Fez um trabalho horroroso. Horroroso. Aliás, Deveria ter sido Corinthians que só foi demitido campeão depois da mundial primeira Copa, e que se registre aqui, se por recupere causa do aqui a Diego memória Souza. do futebol. Corinthians que só foi campeão mundial graças a seu time, particularmente o Diego Souza. O Diego Souza. O Diego Souza devia ter uma estátua lá em Itaquera. A estátua Inacreditável. ele chutando aquela bola. Mas, tipo, o Brasil não tem técnico. Quem é o Diniz? Dorival? Não Renato podemos Gaúcho? falar este é Né? aquele que não falamos o Pô, nome. tem sim o Abel Ferreira, que é um cara bom, mas acho que entre ele e o Ancelotti não tem nem que discutir. É, Abel Acho que a Ferreira é figura do treinador. português. É, Mas não é é, brasileiro. eu acho.
a figura do treinador de seleção é diferente do treinador de clube, né? A dinâmica é diferente, você não tá treinando todo dia, tem que ver se o cara se acerta nesse esquema, mas ninguém pode falar que é por causa de técnico agora, né? E Eu aí, acho que é uma Xará? decisão acertadíssima e não vejo nada demais em esperar um ano pelo cara cumprir o contrato, porque nós vamos jogar com um bando de pangaré. Tem 6 jogos eliminatórios sul-americanas, pelo amor de Deus, joga com Bolívia, Venezuela, esses timecos. Assim, deveríamos ter um técnico interino que desse conta do recado, né? Ah, o cara não tá dando agora, tá apanhando do time africano, então, sei lá, põe outra pessoa aí. Mas Aliás, isso não deveria ser um problema. o técnico interino é o Bismarck, né? É o Ramon, Ramon. 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 Ó, confundi com é tudo Foi do vascaíno. Vasco também. Tudo vascaíno, Por isso isso que eu aí. fiz confusão. E aí, Xará, o que que você acha? Essa também adiantando minha bola dentro de hoje, essa escolha. Teremos uma unanimidade. É, porque, enfim, é assim, veja, meu time tem um técnico horroroso, o, o Maionese. Aí eu penso, pô, vai mandar o cara embora. Aí você faz um searching, né? Assim, bom, quem é que vem pro lugar dele? Não tem, Tem um nome não bom, tem. tá no Vasco, Me Barbieri, fala. Então, promissor. você fala, caraca, meu, não tem, não tem. Impressionante, não tem. Não tem ninguém, você fala assim, nossa, esse cara vai melhorar a vida do time. Puta, o Dorival Júnior é o gênio atual. Pensa, Dorival Júnior, sério. Cara que conseguiu melhorar o trabalho do Ceni. Enfim, é sério isso. Então, de fato, não tinha muita alternativa. Fez a CBF um lance corajoso, porque corajoso nessa altura do campeonato eu acho que é difícil alguém criticar, porque todo mundo está vendo, né? É um negócio realmente ridículo, não tem muito. E Mas precisa, tem, infelizmente, nós ficamos muito para trás do futebol europeu. é, Muito para trás. mas eu vejo ainda algum pessoal da imprensa brasileira, talvez influenciada por lobbies e treinadores, sei lá, ele ainda criticando, onde já se viu esperar o ano. Onde já se viu? Aí fala, cara, vai trazer para quê? O que vai ser feito Então, nesse ano? Né? Tipo, Não, espera o cara. Eu esperava também. e igual do mostra que o cara Corinthians. tem palavra, cumpre contrato. Não vejo. Ó, É eu isso. concordo com vocês. Eu acho que foi uma puta bola dentro da CBF. Aliás, podemos no final do programa já ir para as bolas fora, já que temos uma unanimidade aqui. Acho que talvez o único que pudesse nesse momento fazer frente seria se tivesse o Guardiola. Aliás, eu tenho uma sensação que o Guardiola daria até um fit maior, porque eu lembro do Guardiola sendo questionado, né, daquela excelente fase do Barcelona lá, como é que é? Tic-tac, não, é taca-taca? Taca, taca, Taca-taca, taca. tic-tac. É. E ele disse, isso aí não é nada, isso aí é a seleção de 70, né, que era a seleção brasileira de 70. Claro, claro, guardadas as devidas proporções de questão de preparo físico, mas a seleção de 70 era isso mesmo, toque de bola e tal, não sei o que lá. Então, acho que só poderia ser uma escolha melhor, melhor ou igual, talvez, se fosse o Guardiola, mas a escolha do Ancelotti. E me parece uma coisa que talvez eu acho que esteja faltando, eu acho que, assim, pelo currículo dele, pela idade dele, por ele ser porque, assim, tem técnicos que não são astros do futebol, né? Eles não têm protagonismo, como tem o Mourinho, como tem o Guardiola, como tem o Ancelotti. Então, acho que, assim, eu acho que ele também traz uma reserva de autoridade, né? Porque é meio esquisito um time, né? Que o técnico ganha 50 pau e o jogador ganha 500, né? Como é que você vai dar um É. esculacho no camarada desse? Como é que você vai dar enquadro no cara? O cara ganha 10 vezes o teu salário. É esquisito, né? No caso do Ancelotti, não. Acho que ele tem uma moral, uma autoridade, pela trajetória de sucesso dele, por todas as conquistas que o Vitor falou, que acho que colocam ele nessa condição de autoridade, né? Sobre todos os jogadores do Brasil, que não é simples, né? Ainda que hoje a gente não tenha tantos astros como já tivemos, por exemplo, na época da Copa de 2002, os jogadores da Europa são todos eles extremamente vaidosos, né? Ensimesmados ali. Então, acho que vai ser bom ter um técnico com essa autoridade moral dele, com essa bagagem. Eu acho que
Eu fiquei surpreso, assim, né? A gente sempre costuma criticar, mas acho que é uma atitude muito legal da CBF e também, como falou o Vitor, não vejo problema nenhum o cara entrar aqui. Essas eliminatórias aí, a gente tem que fazer um esforço desgraçado para ficar em segundo ou terceiro lugar. Porque para Não, não foda que classificar. a próxima Copa tem mais time, né? Vai se classificar Vão mais classificar seleções. seis. Se você não Seis. quiser ir, você vai. Se você não É isso. quiser, não quero ir, vamos perder. Vai ter uns empates aí, você vai ganhar uns jogos de 1-0 e vai. Agora, eu tenho uma opinião um pouco polêmica, porque eu acho que enquanto a gente. Eu não sei se você lembra quando o Flamengo perdeu a Libertadores para o Palmeiras, né? Quando eu vejo o time do Flamengo entrando em campo, assim, que eu obviamente torci muito para o Palmeiras, naquela primeira, né? Nossa, que surpresa. Se você não Daverson, tivesse Daverson, falado, não ia imaginar. quando eu vejo o time do Flamengo, por exemplo, com 11 jogadores loirinhos platinados, né? Na hora eu mandei um zap pro meu amigo e falei, ó, esse time não vai ganhar no Libertadores. Não vai. Os caras estão preocupados com o cabelo, Esquece. né? Fizeram um cabeleireiro antes, não vai ganhar. E eu vejo um pouco dessa coisa no futebol brasileiro de maneira geral, né? Você tem essa, eu não Totalmente. sei, não é raiz, sabe, meu? Tá preocupado com o cabelo? Meu? Você tem uma Copa do Mundo, aí o pessoal leva lá o personal stylist, O cara chega com nem precisa uma bolsa resgatar isso aí, toda né? prateada, de oncinha. O cara não tá indo para a Copa do Mundo como se estivesse indo para uma guerra servir o país. Então, assim, ali é só mais um jogo. E não adianta falar, né, que é assim, todos são assim. Não, eu só vejo o Brasil assim, não vejo os outros. Não vejo, não vi o time da Argentina, que foi campeão do mundo, Não, pelo contrário, né? O com time da essa coisa. Argentina super pegado, né? Não, perdi aqui um O negócio. que que você perdeu aí? Perdi um fonezinho. Ele vai aparecer, em algum momento ele aparece. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que os caras, para eles, estão em disputar um torneio. Eles não, eu acho que o futebol profissional ele está perdendo aquela paixão, aquele amor, aquela nostalgia. E talvez nem sejam somente os jogadores que já não veem a Copa do Mundo com aquela relevância. Porque, putz, cara, eu lembro, mano, putz, o Brasil desclassificado da Copa, cara, era uma coisa que doía, te vinha a lágrima ali que você segurava para não chorar. E hoje você só fica com um pouco de raiva ali, mas dali 2 dias já passou. Então, não sei, sabe? Talvez os próprios jogadores, a falta de paixão deles, né? Não sei, também tem Acho que a nossa afetado. idade também, eu não quero Acho que é a dizer idade nada. aqui. A idade, a Acho que idade. pode ser A idade. verdade. Talvez Acho que para a A gente, idade. A talvez idade. para a porque eu vejo maioria. assim, a- o jogo com a Croácia com os meus filhos aqui e tal, eles ficaram bem mais tristes que eu. Ah, é? Eu meio digo mesmo, inclusive. Então pode ser Inclusive isso. com Bem mais. choro e tudo mais. Talvez a A gente, gente já então, né? tá na fase meio mais macaco velho, né? Tá mais Só pra você calejado, ver. né? Mas eu nessa eu fiquei bem puto, tá? Da Croácia. Não, Esse puto, claro que eu fiquei. Que dava para ganhar, né? Porra, Não, foi pô, ridículo. com a Bélgica eu não fiquei tanto, porque jogou mal, tomou um baile da Bélgica, depois foi correr atrás do retrojuízo. Com a Alemanha nem se fala, né? Tipo, agora o da Croácia eu achei ridículo, né? Nossa, Assim, falta zero. de. Tipo assim, uma Fiquei falta de puto, fiquei bem malandragem, puto, uma né? falta de malícia, cara. Puta, meu, no rachão ali. Se fosse um rachão ali, pô, meu, fica pra trás da bola, todo mundo, vamos embolar. O cara passou, você se enrosca com ele ali, trança as pernas. É, Cara, vai amarrando o jogo. Pra quê? Não, os caras marcando pressão, o cara dá um bicão, daqui a pouco o cara tá sozinho lá na área. Até ficou aquela própria fala do Neymar, né? Tipo, meu, o que vocês estão fazendo, cara? Não, realmente é. É que mas eu sabe que acho é que uma a coisa gente também que foi eu acho. marcado pela eliminação na Copa de 82, né? Era um time que Não, jogava muito marcado bem, não, né? né? Traumatizados, né? Você teve a Copa de 78, aquele esquema meio, né, suspeito. Então teve algumas Copas, 86 perdeu. 86 a gente perde nos pênaltis, mas já não era um futebol tão vistoso, mas foi dolorido perder nos pênaltis para a Foi. França. Ali 90, perdemos para a Argentina, mas ninguém ligou muito, tá jogando nada. Nas Jogou bem oitavas, né? aquele, jogou bem Não, e o aquele jogo, mas não Lazzaroni, rolou nada. se eu tivesse algum poder, o Lazzaroni teria sido assim,
expatriado do Brasil, uma pátrida, exilado. Mas, mas você não acha que o Tite é a reencarnação do Lazzaroni Eu acho, com inclusive, Ah, o na com o Griffin. chatice. com a grifezinha, Inclusive né? na chatice. Futebol Verdade. retranqueiro. É isso mesmo, é bem lembrado. Olha, vou te dizer, não estava Perfeito. fazendo esse paralelo, mas o Tite é o Lazzaroni. Você vê, se esse é o cara, o técnico do Brasil, você imagina o resto. É, Não, veja, o pessoal está resgatando o Filipão no Atlético Mineiro, Sim. né? Que já tinha se aposentado e desaposentou. Pô, o Filipão, desculpa, né? Meu? O Filipão já era para estar, né? Tranquilo. Então, o nível de técnico aqui não dá. é muito ruim Não é mesmo. só ter na seleção. É o professor, o motivador. É isso, é o motivador. Faz os grupinhos, né? Faz aquela patotinha, família. O Filipão deu certo em 2002, mas ele teve a felicidade de, durante a Copa, né, ter um grupo que estava todo em alta performance. Você tem que dar sorte também, né? Todo mundo no E time outra indo. coisa, E, né? e cinco Ronaldinho, jogadores fora de Roberto série. Carlos. Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, Rivaldo, Cafu. Tá de sacanagem, né? Que timaço. cinco fora de Então, série. mas Cinco pois de é, 11. eu Né? acho que a mesma seca que a gente tem de técnico, a gente tem de jogador. Qual foi a última bola de ouro que a gente recebeu, que o jogador Ah, brasileiro sim, sem Foi o recebeu? dúvida. Kaká. O Kaká em 2007. E o Neymar não vai O ganhar. Neymar não passou nem perto, mas nem perto. É, Acho que foi verdade. uma vez e ficou entre os três, né? Sei lá. É isso, uma vez entre os três. É, e mesmo É isso. jogadores que não ganham. Olha os nossos laterais, Cafu e Roberto Carlos. Ah, não tem Pois é. nem. Olha os laterais, Então, né? nós estamos com um problema nisso também. Nós temos Então, bons jogadores, né? Bons jogadores, mas não temos jogadores extraordinários. Que isso é que faz a Entendeu? diferença. É. pô, Então, assim, amiguinhos, talvez o Ancelotti tenha entrado numa fria, não sabe. Pode ser. É possível. Porque vai ter que. é, Ih, 2-0 pro Corinthians, não é possível. mas cá pra nós, uma fria bem paga, né? É, Né? Se é ele, verdade. Aí, né? agora, se o cara dá certo e ganha a Copa, putz, ganha tudo na vida. O cara vai ganhar a Copa sem nunca ter posto mal, ter posto o pé no Brasil, ia ser bem engraçado. Bom, meus amiguinhos, vamos começar. Bola dentro, então, nós temos uma rara unanimidade aqui, que é para a CBF ter indicado aí o Ancelotti para liderar a seleção canarinha. Eu me sinto um pachecão falando essas coisas. Seleção canarinha. Mas vamos lá. E a bola fora? Qual é a bola fora, ô Xará? Putz, tem essa lei da Minha Casa Minha Vida, né, que foi aprovada, eles colocaram um jabuti, né, para variar. Todo empreendimento vai ter que ter placa solar. O que, enfim, tudo bem até aí, ok, vai. Só que as distribuidoras vão ter que comprar a energia excedente Ai, que a beleza, um né? preço fixo, que é hoje, né? Isso varia né, dependendo da escassez ou não de energia. Hoje é 6 vezes maior do que o preço no Mercado Livre. Adivinha aonde vai parar essa diferença? No nosso bolso. Basicamente, R$ 1 bilhão por ano. É isso aí Beleza, mesmo. né? Maravilha. Alguma dica, Xará? Cara, comecei a ver a nova temporada do Black Mirror. Sensacional. Bom, É? não baixou o nível. Você sabe que eu não, Assisti. os meus Fala. filhos já me falaram muito para assistir Black Mirror, mas eles falaram que é algo tão cru, que tão provocador, tão incômodo. É, E aí eu fico pensando, será que já não basta a vida? Ainda vou assistir isso? E aí eu confesso a você que eu fico meio com. Eu tenho medo de assistir filme de terror. Eu já comentei isso com vocês, né? é meio sombrio. O primeiro, assiste só o primeiro. E o Tá bom. primeiro, normalmente eles começam com um episódio mais leve. O primeiro é sobre, né, a- chama-se Joan the Awful, né? Joan a Odiável, enfim. E é uma mulher tal que tem um dia ruim no trabalho, chega em casa, vai assistir uma série no Netflix e vai zapeando tal.
aí tem uma série que é ela, é a história, é o que aconteceu com ela durante o dia. E aí Nossa, eu falo, caramba, sou eu. E a série sou eu que tá aí, tal. E aí ela vai ver e é tipo uma metalinguagem. todo dia a série vai falando do dia dela, só que ela, obviamente, né? Só que de uma maneira, putz, que a coloca como se fosse a pior pessoa do mundo, né? Enfim, e vai indo. É bem interessante. É bem Que legal. legal. Meus filhos já me falaram mais de uma vez para assistir, mas eu confesso para vocês que eu estou sem um pouco de ânimo, assim, de assistir coisas incômodas. E aí, Vitão, e você? Qual que é a sua dica? Primeiro, a bola fora, eu dou pro Senado, não que eu me surpreenda com a fácil nomeação dos animes, porque ele poderia ser um cachorro vira-lata ser indicado, e o Senado ia aprovar. Né? E como faz sempre, para qualquer tipo de indicação. Né? É uma relação subserviente e conveniente. Então, mas só registro a bola fora. E isso acontecerá novamente. Eu nem questiono a questão técnica dos animes, nem nada disso. É só que é uma pouca vergonha que o cara indique um advogado pessoal. Isso não aconteceria em um país sério. Mas aqui acontece e todo mundo acha normal. Né? Essa nossa normalização dessas barbaridades que me incomoda demais. Então, bola fora. Mas. E a dica, eu peguei Vai interessar por pegar uma série, peguei uma minissérie. Ela não é uma temporada só. Eu gosto de encontrar séries em língua espanhola, né? Para treinar o idioma. E achei uma boa, tá me surpreendendo. Eu tô acho que no sexto episódio Qual e é? ela tá. Chama-se O Inocente. Ele Inocente. Ah, É do uma coisa rapaz. meio um policial, sabe? E aí cada episódio ele vai contando a história de um personagem. Ele é uma narrativa. Mas assim, tô gostando. Até agora não sei o que vai dar. Não, As mas coisas vão sendo é um crime. desvendadas aos poucos. Eu não sei se é esse que eu vi, que acontece um crime lá e o cara não fala nada, tem uma psicóloga que Deve ser. acompanha ele. É esse? Não é isso, não é isso. Fica monitorando 24 horas por dia É o um cara. emaranhado Não, não é isso. É um emaranhado de várias histórias, fala de tráfico de pessoas, Ah, quero ver enfim, então. coisa da história. Mas é um pouco violento em alguns momentos, meio forte até. Mas a história tá. Não sei se o desfecho vai ser bom, mas vão ser 8, 9 episódios e termina. Se Tô não for, você gostando já deu uma bastante. estopada, porque você já para no oitavo ali, nono, né? Mas não mas tá indo bem. Duvido que piore o nível. Assim, manteve um nível, foi melhorando, inclusive. Sabe aquela série que você começa, deixa eu ver como é que é. Aí eu passo o primeiro episódio e falo, ok, vamos lá. Aí vem o segundo, melhora. Aí o terceiro Bom, melhora. Foi, não vou opa, assistir. Talvez eu pode comece hoje. colocar na lista. Bom, a minha bola fora, quase que uma rotina para o ministro Alexandre de Moraes, que mais uma vez censurou as redes sociais às quais o monarca ainda tinha acesso. O próprio Estadão, nossa, descobriu a América, fez um editorial criticando a decisão. Eu Cara, o realmente. Pedro Doria, desculpa, o Pedro Doria, que é o cara assim, que, né, o cara de tecnologia, ele descasca assim Bolsonaro, toda rede social, ele foi contra. É Então, impressionante, realmente, foi unânime. para mim, assustador o que a gente está vivendo. Só tem uma coisa mais assustadora que a gente está vivendo: é a indiferença, é a falta de percepção de gravidade que a esmagadora maioria das pessoas tem, mas especialmente, pessoas, às vezes, do nosso próprio convívio, que estão próximas da gente, pessoas que você tem na conta de pessoas que são, de fato, bem intencionadas, qualificadas, com formação, mas parecem indiferentes a qualquer atrocidade, a qualquer barbaridade. Então, eu tenho visto decisões mono... Primeiro, assim, essa coisa, o quão poder um ministro do Supremo pode ter sobre determinadas questões ao ponto de fazer decisões monocráticas
que o bom senso sugeriria que deveriam ser decisões colegiadas. Poxa, é um tema relevante, eu vou votar sobre esse tema, bom, vamos votar isso aqui de forma colegiada. Não, o pouco pudor do cara numa canetada resolver lá essa questão. Então, realmente, uma bola super fora para essa decisão e uma bola fora para o Estadão, que não para de me ligar, me encher o saco aqui para fazer assinatura. Eu já falei 1 milhão de vezes que eu não quero por causa da linha editorial, que agora descobri, nossa, descobriram a América, estamos parindo um regime. Porque é aquela história, alguns dias atrás a gente discutia se a gente estava numa ditadura ou não, ok, não estamos numa ditadura, mas a democracia a gente não está. Se a gente não está numa ditadura e não estamos, democracia também a gente não está. Porque as mínimas garantias constitucionais não estão sendo respeitadas pela própria casa, que deveria ter como norte se ordenar pela Constituição Federal. Então, um absurdo. A bola fora é. Bom, a dica é o seguinte: são duas. Eu terminei de ver lá Hit and Run e tenho a sensação, pelo final, obviamente, que vai ter que ter uma segunda temporada, apesar que alguém lá num comentário do Falou Vitor, que o cara não se acertou com a produtora, né? Então, que parece que não tem. E que bosta, né? Porque então acabou sem fim, pô, hein? Né? Porque, pô, tinha enfim. tudo engatilhado para segundo. Porra, tem um mote, né? Foi feito É, para ter a segunda temporada. E a é. outra dica é o seguinte: eu tive agora, cheguei ontem da Argentina, fui para Buenos Aires. É, eu não sei como é que estão as cercanias mais fora ali daquela região central, mas, cara, Buenos Aires mais limpo que a sala de casa, e olha que a sala de casa é bem limpa, mas assim, a cidade está um brinco, né? As ruas todas elas muito bem tratadas. É uma sensação nostálgica você caminhar por Buenos Aires, porque parece que eles estão um pouco mais atrasados, então você vê loja de... Os caras fazem fotocópia, xerox, umas coisas assim meio antigas. Tem umas lojas de uns artigos bem interessantes. Tem essa coisa do câmbio meio maluca, né? Então, o câmbio normal, se você vai numa loja vai pagar em reais, o cartão de crédito é ali R$ 85,90. Se você vai ali na loja de câmbio, no Western Union, eu acho que é 100 por um, pelo menos nesse final de semana. Meu irmão ficou assustado porque ele veio em março, estava 70 por um, né? E agora tá 100 por um, né? Com R$ 1 você compra 100 pesos. Antes, com R$ 1 você comprava 70. E é muito louco, velho. E tem uma fila gigantesca no sábado de manhã, numa casa de câmbio, e as pessoas vão lá trocar 1.000, R$ 2.000. Nós demos sorte que nós saímos só com uma pacoteirinha de dinheiro, mas se for notas menores, assim, então é um negócio maluco. As pessoas usam muito papel moeda, coisa que nós perdemos o hábito, né? A gente só passa cartão em tudo, débito, crédito. Então é um país que, assim, e é incrível como a gente vai se adaptando ao caos, né? Porque é uma situação caótica, mas assim, de alguma maneira o país vai indo e tal. É, aqui está bastante. Aqui não, que eu já voltei. A questão política lá esqueci o sobrenome dela, é uma candidata à direita, mas menos radical que o Javier Milei, né? Que é Patrícia, não sei o que lá. Esse Javier Milei, ele defende inclusive a dolarização da economia argentina. Mas a sensação que eu tenho, e ali pode ser que o meu espaço amostral seja muito limitado, é que a esquerda argentina assim está sem uma sucessão. Então, acho que muito provavelmente eles devem perder a próxima eleição. Então, a dica é: venha para Buenos Aires, você come muito bem, os preços são justos. Para quem gosta de vinho, baratíssimo, vale muito a pena. Roupa nem tanto, mas eu acho que é uma viagemzinha legal aí para quem conseguir emendar ali um feriado, acho que é uma boa pedida e uma dica. Então é isso, meus amigos, sempre bom encontrar vocês. Peço desculpas à Tati, que nos propôs aí um dia, horário alternativo, eu realmente não tive como. Mas semana que vem, se Deus quiser, nós estamos com o nosso quarto membro aqui, time completo. E quem sabe um dia, ele começará a sua apresentação dizendo assim: Boemia, aqui me tens de regresso, e teremos novamente o Cleveland, que nos faz tanta falta aqui conosco, né? Mas tudo bem, por enquanto ele está num momento de travel all over the world, né? Rasgando dinheiro na frente dos pobres, viajando pra caramba, curtindo a vida doidada. Daqui a pouco ele se acalma um pouquinho e volta aqui a dar o ar da sua graça, pelo menos é o que a gente está torcendo. Bom, é isso aí, Vitão, Marcelo, obrigado pela força. Até semana que vem, no nosso 147º encontro, contagem regressiva para os 150, e teremos um convidado aí. É isso aí, meus amigos. Valeu, um abração. Beleza. Um Abraço. abraço. Valeu. Tchau, tchau.